tomado à força. O céu é tomado à força. Então, se a gente não se erguer e nos segurar na mão do Senhor, meu Jesus, o que vai ser de mim e de você? Mas a Bíblia diz que Jesus é conosco todo santo dia. Glória a Deus, aleluia. Mesmo a gente não merecendo, mas Jesus está ali. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Sabe por quê? Porque Ele quer nos levar. É bem verdade, irmão, que muitos crentes vão ficar. Por quê? Porque a palavra de Deus vem dizendo: muitos são chamados. E infelizmente os crentes estão pior do que do mundo. Felizmente não dizer isso, mas é a verdade. Meu esposo não quer ir para a igreja por conta mesmo dos crentes. E aí? Meu esposo me disse: eu vou para quê? Melhor ficar dia que eu estou. Eu digo: mas meu filho, a salvação é individual. Você não tem que olhar para eles. Porque se você olhar para eles, meu filho, você vai ficar, você quer ficar. Não, mas Jesus me conhece. O jeito dele. Eu digo: amém. Eu creio que Jesus tem promessa e Jesus vai cumprir na vida dele, como está cumprindo na minha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, a mulher samaritana, ela teve vitória. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ela teve vitória. Ela correu e foi falar que estava conversando com os profetas, né? O que Jesus revelou para ela. Pois ninguém sabia o que ela passava. É como é mim e você. Ninguém sabe o que a gente passa durante o dia. Ninguém sabe como é que a gente vai dormir. Só Jesus conhece. Só Jesus sabe a nossa dia a dia. O dia a dia. Meu esposo hoje brigou comigo por conta da minha sogra. Eu vou contar aqui porque eu tenho que contar. Eu disse: meu filho, eu não falei nada demais. Mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E ali ele disse: você indagou. Porque foi assim, antes de eu ir, estava bem pertinho de eu ir para a igreja, para vir para cá. Aí eu fui deixar, mesmo assim, Jesus olhou para mim. Naquela mesma hora eu fui lá e sentei e disse: meu filho, me perdoe. Já que eu errei. Eu sou assim. Me perdoe. Eu falei: não, fique em paz. Eu não estava brigando com você, não. Pode pregar, vá-se embora. Vai dar o seu melhor para Jesus. O que ele disse: você é o alicerce daqui dentro de casa, é você, meu filho. E eu tenho muito orgulho de ter você comigo. Tem que ser assim, minha filha, porque se não for assim as coisas não andam. Olha o que ele disse. Então, é lindo. Por mais que ele não esteja ali, mas ele vê. Aleluia a Deus. Tá entendendo? Por mais que ele esteja aqui, sentado, escutando. Mas ele vê o meu dia a dia. Ele vê como é que eu caminho dentro de casa. Ele vê como é que eu faço dentro de casa. Ele vê como é que eu oro dentro de casa. Ele vê como é que eu louvo dentro de casa. Porque é 24 horas assim. É louvando, é cantando. É desse jeito. É escutando palavras, é pegando o hino. E é o dia todinho. Então ele vê a diferença na minha vida. Louvado seja o nome. Então se ele fosse outro, eu dizia que ele não pode ficar em casa então. Mas o inimigo tentou planejar ali para que eu pudesse ter pena dele ter ficado. Mas graças a Deus, Deus não deixou. Né? Então aqui é motivo de contar. E é uma vitória a qual Deus me deu. Porque para mim é vitória ter chegado até aqui. Pela permissão do Senhor. Né? E eu quase desisti. Eu quase que eu ligava para o meu pastor e dizia: não, pastor, não vou mais não. Mas Jesus é aquele que nos dá a estratégia nesta tarde. E eu sou muito grata ao meu Senhor por ter chegado neste lugar. E as horas estão se chegando, até 5 horas. E as horas estão se chegando. Então, é isso. A irmã samaritana, ela teve vitória, louvado seja o nome do Senhor. Eu me espelho muito nela. Não só nela, como tem muito. Tem Ruth. Glória a Deus. Tem a Esther, porque a Esther ela venceu com jejum e oração aquela guerra. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu me espelho em todas elas. Pois as histórias dela foram lindas. Então não é diferente na minha e na sua. Porque cada uma de nós tem uma história linda para contar. Cada uma de nós tem uma vitória imensa para contar. Cada uma de nós tem conquistas que conquistou essa trajetória toda da vida que Deus nos deu. Então aqui eu sou muito grata ao meu Senhor. Pois Jesus ele me tirou lá do lamaçal do pecado e me deu uma nova vida. Aleluia! Eu recebo, irmão. A senhora falando ali, eu recebi. Pois eu tenho essa promessa também. E
e o tempo é de Deus. Aleluia, Deus. Não queria meus filhos, e queria, pois meus filhos já estão grandes.